Muito bem, estamos ao vivo mais uma vez, com mais um Conjectura. Dessa vez, eu e o professor Wayne temos a honra de receber o filósofo e professor Dr. André Kutin, do Departamento de Filosofia da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. André, só antes de eu passar a palavra para você e pedir para você se apresentar, só vou deixar registrado aqui para o pessoal que for chegando na nossa live, que essa live ela está sendo transmitida agora ao vivo pelo Facebook, mas, como aquele pessoal que já nos acompanha já sabe, ela vai ficar disponibilizada também no nosso canal do YouTube e também vai ser disponibilizada em formato de podcast no Spotify. Então, aqueles que porventura não conseguirem nos acompanhar ao vivo, também conseguem ter acesso por essas outras plataformas. Tá? Então, peço que o pessoal que estiver chegando dê um like aí na nossa transmissão e, se possível, nos acompanhar também aí nas outras redes. André, bom dia, meu caro. Como vai? Tudo bem? Gostaria de pedir para você, por gentileza, se apresentar aí para os nossos espectadores. Bom dia, Danilo. Bom dia, Wayne. Bom dia a todos e todas que estão nos. Agradeço o convite. Eu me chamo André Kutin, eu sou professor adjunto do curso de Filosofia aqui da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Atualmente, com a cadeira de História da Filosofia Antiga, também a disciplina de Pensamento Filosófico, e também as disciplinas metodológicas do curso, as de prática de leitura, de escrita e de pesquisa em filosofia. Sou doutor em filosofia pela Universidade Estadual de Campinas, mais especificamente na linha de pensamento ético e político, e tomei contato com a filosofia, estou em contato com a filosofia e com a pesquisa na área da filosofia há cerca de 20 anos, um pouquinho mais de 20 anos, quando iniciei os meus estudos a respeito de teoria econômica. Minha formação originária na graduação é em economia, então, estudando os economistas que o Danilo, acho que também chegou a consultar em algum momento, na sua maioria, esses economistas filósofos, né? Então, já no curso de graduação, eu tive contato com a filosofia, e, sobretudo, quando enveredei pelos estudos da crítica da economia política, com Marx, e em que a necessidade de aprofundar os estudos da filosofia se fez, então, necessária. O Capital do Marx também possui como subtítulo a crítica da economia política, é tido por muitos como um livro de economia. Na verdade, o objeto do Marx é o que a gente pode chamar de econômico. Aliás, hoje, muitas vezes eu vou usar o termo economia ou econômico, mas de forma, digamos, provisória, né? Acho que não é também a proposta do projeto, do Conjectura, a gente fazer algo aqui muito escolástico, muito acadêmico ou academicista. Sim. Então, para não aprofundar muitas questões, eu vou, muitas vezes, utilizar o termo econômico ou economia para me fazer um pouco mais didático ou tratar da exposição de forma mais sucinta. Então, o objeto do Marx é o que nós chamamos correntemente de econômico, mas a abordagem do Marx é filosófica, né? Então, a má sorte que Marx e algumas vertentes do marxismo tiveram, ao meu ver, passa por essa dificuldade com a filosofia ou com os fundamentos filosóficos necessários para a interpretação de uma obra tão robusta como é
o Capital, né? E com essa necessidade de melhor compreender a obra, eu acabei enveredando pelos estudos da história da filosofia, porque a exposição que o Marx utiliza no Capital, historicamente na filosofia, é conhecida como dialética, a famigerada dialética. E isso me fez enveredar pela história da filosofia, né, desde da contemporaneidade, com algumas vertentes do marxismo, sobretudo os russos, né, e me levou, seguindo bem de perto um dialético alemão, né, me levou à antiguidade, ao momento em que a dialética, de certo modo, aparece na história do pensamento ocidental, com os pré-socráticos, ou seja, lá no início mesmo da própria filosofia em si, mas, sobretudo, com a sua forma e conteúdo mais acabados em Platão. Né? Então, sob essa perspectiva, esse avanço e aprofundamento nos estudos me fez retroceder ao próprio princípio da filosofia, e desde então também pesquiso na área da história da filosofia. Muito bacana, é muito interessante ver como, com esse panorama da trajetória acadêmica, né, como que uma pessoa pode sair de um estudo de uma área econômica e chegar ali no próprio cerne, né, da filosofia ocidental. Sim. André, muito bem-vindo ao nosso Conjectura. Bom dia, Danilo, bom dia a todos que nos acompanham. E é muito interessante mesmo, André, porque acho que além de outras coisas, né, isso atende um pouco aquilo que tem sido o espírito geral do nosso projeto aqui, que é essa ideia de conjecturar a partir do amplo referencial das ciências humanas, né, e você consegue hoje conciliar essas duas áreas aí, né, a economia e a filosofia, áreas, aliás, que no contexto atual têm interagido ou deveria interagir bastante, né? Conforme, inclusive, o próprio tema, né, André, do nosso encontro de hoje, pandemia, crise e filosofia. Como é que você, vindo então da filosofia antiga, da economia, articularia para nós hoje estes três termos, André? Pandemia, crise e filosofia. E aí? Wayne, eu vou, se você me permite, inverter a ordem aqui do título do nosso bate-papo de hoje, e começo com a filosofia. Espero que isso, ao longo da exposição, fique um tanto claro. Bom, você, Danilo, sabe que a filosofia surge na história ocidental, na história do pensamento ocidental, de se buscar uma unidade racional que, de certo modo, explica essa multiplicidade aparente. Né? Então, se busca uma compreensão fundamental, racional, a respeito da realidade, ou do real. Né? Esse aprofundamento, essa busca por essa unidade, de certo modo, confere um aprofundamento e uma capacidade de previsão, que os gregos chamavam de episteme, né, que é um conhecimento realmente mais rigoroso e aprofundado, em contraposição às opiniões em constante transformação, em constante movimento, que os gregos chamavam de doxa. Né? Então, qual é a diferença? Né? Do ponto de vista das opiniões, as influências são muito sensíveis, ou seja, se encontram com o conhecimento pela sensibilidade, pelos sentidos, né? Bastante voláteis, que elas mudem com certa frequência e muitas vezes, na ampla maioria das vezes, não obedecendo a um referencial teórico e a um método capaz de
fazer compreender as diversas situações, as várias situações pelas quais a humanidade passa, né? De certo modo, a filosofia nos faz, então, por trás dessas aparências, de uma série de fenômenos que acontecem, hoje a gente vai tratar de um, talvez, em particular, sempre observar algo que pode estar organizando ou determinando toda essa sequência de transformações e de fenômenos pelos quais a gente passa historicamente na história da humanidade, né? Então, por que essa, digamos, abordagem preliminar a respeito da filosofia? Uhum. Porque nesses 20 anos de pesquisa, particularmente, eu aqui hoje vou trazer, evidentemente, o meu referencial teórico, né? O método que nós utilizamos aí ao longo de alguns anos de estudo, evidentemente, a discussão a respeito disso também na história da filosofia, a gente deve deixar isso claro, que não é algo absoluto. Sim. Mas, enfim, no nosso grupo, que é supervisionado pelo professor livre-docente da Unicamp, o professor Hector Benoit, nós chegamos à compreensão de que esse fundamento na filosofia, para nós, enquanto pesquisadores da filosofia, é o que nós chamamos de econômico, né? Então, essa unidade racional que, de certo modo, determina todo o restante e essa multiplicidade sensível, esses fenômenos que vão aparecendo historicamente na humanidade, elas se relacionam diretamente com o econômico, né? Então, isso é importante de ressaltar, porque, inclusive, nós vivemos um momento essa área em que a autoridade é muitas vezes contestada, justamente por essa diversidade de opiniões que aparecem no sensível e que tocam o nosso objeto de estudo diretamente. Então, essa necessidade de compreender esse fundamento e nos retirar dessa esfera variável e absolutamente instável, nos levou, então, ao que nós chamamos do objeto econômico. Por que essa menção, então, nesse momento, em relação a todo esse cenário que a gente tem vivido nos últimos meses, né? Nas últimas semanas? Bom, tem se colocado, e aí eu passo da filosofia já ao outro item, ao outro assunto que está discriminado no título dessa conjectura de hoje, que é a crise, tem se colocado atualmente a crise sob duas perspectivas supostamente distintas e que não se comunicam diretamente, ou duas esferas, talvez para ficar mais clara a exposição. Então, nós teríamos uma esfera da saúde e nós teríamos, de um outro lado, sem comunicação direta, aliás, em antagonismo, a esfera da saúde, o que se chama correntemente de economia. Uhum. Então, pela perspectiva da saúde, o que nós teríamos é um vírus novo, sobre o qual conhecemos pouco, sobre o qual a ciência ainda não tem um tratamento efetivo e definitivo, né, que assola não apenas o Brasil, o mundo, né? E, por um outro lado, nós temos o que seria chamada de economia, que seria, que estaria sofrendo as repercussões, de certo modo, das medidas que são necessárias para se conter inicialmente esse vírus não conhecido, não completamente conhecido cientificamente, sobretudo na perspectiva do tratamento, que teria repercussões negativas no que se chama de economia, renda e emprego. Bem,
As duas abordagens, ou essas duas definições, evidentemente, elas não são falsas, né? A forma com que elas são colocadas, ao nosso ver, ao meu ver em particular, enquanto pesquisador da filosofia, é que são mal colocadas, justamente pela insuficiência desse embasamento teórico, e eu diria até a vocês aqui, filosófico, de se compreender a situação. Onde eu quero chegar com isso? Bem, ao aspecto biológico, digamos assim, né, entre aspas, do vírus, que é esse, o do tratamento desse vírus e etc., e ao aspecto econômico. Mas quando a gente começa a discutir e a estudar tudo o que está acontecendo hoje no mundo, e especialmente para nós aqui no Brasil, a gente vê que o grande dilema não é necessariamente o vírus em si, porque, em teoria, isso também é algo que está sendo ainda descoberto, está sendo estudado, é um vírus de baixa letalidade, né? E que, com certas medidas, inclusive de higiene pessoal, nós conseguimos certo controle da situação. O ponto mais dramático de todo esse cenário é justamente a falta de leitos e respiradores e até agora equipamentos de proteção individual, os chamados EPIs. Bom, quando a gente entra nessa discussão, faltam leitos, faltam respiradores, faltam equipamentos, ou seja, a gente poderia chamar isso a grosso modo, de infraestrutura, a gente chega à noção de que faltam recursos. O que faltaram recursos. E o que são esses recursos, se não o econômico? E pensar aqui com vocês que essa suposta crise da saúde, a crise do Covid-19, ela é, sobretudo, uma crise econômica. Vocês poderiam me dizer, poderiam perguntar a quem está nos acompanhando, mas isso é algo absolutamente imprevisível. Não havia como prever uma pandemia nessa proporção, né, com todas as consequências que ela está trazendo. Isso é relativo sob vários aspectos, né? Sobre a questão da infraestrutura, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conversar com alguns profissionais da saúde, eu sempre gosto de conversar muito com profissionais comprometidos realmente com a saúde, que trabalham efetivamente com saúde, porque, ao meu ver, eles compreendem os nossos estudos de forma direta, porque eles se deparam com a humanidade, sobretudo aqueles que estão no serviço público, num estágio de absoluta degradação, né, que é o que a gente estuda em teoria. Então eles estão vendo a humanidade na frente deles se degradando em condições absolutamente precárias. E conversando com esses profissionais, a noção de que, mesmo sem a pandemia, a estrutura, a infraestrutura e os recursos já eram precários, já havia essa constatação de que quem precisasse de UTI, numa situação, não digamos nem, obviamente, nesse estágio atual, mas numa situação que fugisse um pouquinho da normalidade, já trazia sérias consequências de um ponto de vista infraestrutural. Então, esse é o primeiro ponto. A falta de recursos ou de infraestrutura, digamos, ineficiência econômica, já se mostrava muito antes dessa crise, dessa pandemia. A segunda questão, relativização que a gente pode fazer é que, historicamente, essas epidemias são, de certo modo, previsíveis. Sim. De um ponto de vista científico, dessa área específica de estudos a respeito dos vírus, já se tinha até uma certa noção de que um vírus
com essas características poderia se disseminar em breve, né? Aliás, temos, entre aspas, alguns parentes desses vírus recentes, como H1N1, entre outros, né? Se me permite, Então, André, uma rápida intervenção só para acrescentar isso que você está dizendo. Enquanto você falava, eu já fui pesquisar a esse respeito e há alguns estudos que previram, desde 2015, a possibilidade dessa pandemia se alastrar entre os seres humanos, porque, como você falou, o coronavírus, que é um tipo de vírus, ele já é conhecido de longa data. Inclusive, houve casos de SARS, né, de síndrome respiratória aguda grave, na Ásia, anos anteriores, causados por um outro tipo de coronavírus que havia migrado, salvo engano, do morcego. E enquanto você falava, nesses aspectos da previsibilidade dessa pandemia, não sei até se você, talvez você fosse mencionar, tem um estudo que é de 2015, que já previa a possibilidade de mutação desse coronavírus, e a partir dessa mutação, então, que ele deixasse de infectar morcegos, que era o parasita obrigatório, né? Quer dizer, aliás, o hospedeiro, né? Porque o vírus precisa se hospedar para se reproduzir, então deixasse de se hospedar em morcegos e passasse a se hospedar em seres humanos. Ou seja, é completamente falsa, portanto, a afirmação de que isso é uma coisa que surge do nada e do qual nós não temos nenhum conhecimento é mentira, que também não conseguimos prever de modo algum, também parece falsa afirmação, né? Afinal de contas, já conhecemos e já haviam estudos que previam essa possibilidade de mutação e migração para os seres humanos, né? sim. Sim, exatamente. Então, o primeiro aspecto de que a infraestrutura. O segundo aspecto, Ô André, esse. só desculpa te interromper, a gente teve um corte agora na nossa transmissão. Você poderia, por favor, retomar o primeiro aspecto? Que enquanto você falava, Sim, cortou aqui o áudio. tá bem. Se ficar cortando demais, você, por favor, me avisa, Danilo, que aí eu tento transferir aqui, colocar aqui na 4G para ver se melhora, se estiver comprometendo demais aqui a exposição. Uhum. Não, mas até tá dando para ouvir sim. Tá joia. Bom, então o primeiro aspecto é esse de que a infraestrutura se mostra insuficiente para um momento absolutamente excepcional, no sentido de exceção, né? Uhum. Não, a infraestrutura já era deficiente antes até mesmo da pandemia. O segundo ponto é esse aspecto que você comentou, Danilo, da suposta imprevisibilidade de um fato como esse, e também a ciência parece já ter apontado anteriormente que também não é, que é algo que se podia, de certo modo, até prever com certa razoabilidade. E o terceiro é a incapacidade e a ineficiência do que a gente chama de econômico para uma situação como essa, de se adaptar rapidamente a uma situação como essa. E aqui eu quero dar um exemplo de uma indústria lá no Rio Grande do Sul. Recentemente eu tive numa conferência também por internet com um grupo de estudos lá do Rio Grande do Sul. Infelizmente a conexão estava muito ruim, não consegui ter informações muito específicas a respeito do caso. Mas é uma fábrica, de certo modo, autogerida pelos trabalhadores que, não sei exatamente qual é o ramo da produção, mas que eles, de certo modo, espontaneamente se organizaram e adaptaram essa fábrica para a produção de equipamentos de proteção, né? Então, esse é um exemplo, digamos assim, de questões que se referem a prioridades. E quando a gente cita o econômico aqui, nós sabemos que a prioridade, sempre, claro, tratando aqui em linhas gerais, as exceções servem absolutamente para justificar a regra, que a prioridade do que a gente chama de econômico são os lucros, né? Então, a humanidade se mostra com uma crise como
dessas dimensões como absolutamente secundária, né? E eu devo fazer aqui uma confissão a vocês, fico absolutamente desconfiado de um discurso que se direciona agora aos trabalhadores, ao emprego, à renda, nesse suposto antagonismo entre a saúde e a economia, de que nós devemos priorizar a economia, porque senão as pessoas vão morrer de fome ao invés de morrer de vírus. Eu fico absolutamente desconfiado, porque eu acho que isso se relaciona muito mais com os lucros do que com... Então, fico desconfiado que me parece se que relaciona isso mais se com os direciona lucros do que com o quê, André? Desculpa. com necessariamente o emprego e renda da ampla maioria da população, né, da massa de trabalhadores, que supostamente seriam esses o motivo de preocupação principal ao se discutir o econômico em detrimento da saúde, né? Uhum. Então, nós chegamos a uma certa conclusão de que, com uma crise como essa, nós temos, de certo modo, o desvelamento do que é esse econômico, né? De quais os objetivos possuem esse suposto econômico. E aqui, só para fazer um parênteses bem rápido, passar a palavra a vocês também, porque eu acho que a finalidade do projeto do Conjectura é também ser um bate-papo, não ser uma exposição, uma espécie de palestra, né? Sim, sim. Que o econômico a gente poderia entender, e aqui eu vou citar bem rapidamente o próprio Marx, né, que define ali no Capital o objetivo, que é compreender e expor o modo e as relações de produção e circulação historicamente para nós capitalistas. O que é o econômico, então? O modo como nós produzimos e reproduzimos as nossas vidas. Então, nós chegamos com a crise à conclusão, e isso a filosofia certamente torna-se indispensável para esse tipo de compreensão, de que a forma como nós produzimos e reproduzimos as nossas vidas, ela não objetiva a humanidade, né? Ô, André, assim, eu estou te ouvindo aqui e estou tentando articular o que você está dizendo com uma questão que eu tenho pensado relativa à pandemia e economia, que é a seguinte: você chamou atenção para esse aspecto, né, de que há esse problema anterior à pandemia, né, problema de condução política, né, econômica, etc. E, assim, o que você poderia dizer a respeito de... eu estou pensando em termos de capacidade técnica de gestão política da pandemia, especialmente no Brasil, né? Porque o que eu estou querendo perguntar? Por exemplo, considerando uma certa previsibilidade possível, né? Quer dizer, do ponto de vista técnico, o governo, né, podia ter se preparado melhor, não o fez. Não é? Do ponto de vista desse dilema entre saúde e economia, o governo só confundiu a questão e até hoje trabalhadores autônomos, quer dizer, não conseguiram, né, receber o auxílio emergencial. Então, parece assim que há uma inabilidade para além, né, do grande problema da condição econômica, há uma inabilidade técnica enorme, né? Que, bom, se tem fundamento, se é uma ação política, estratégica ou não, isso a gente não precisa pensar aqui, mas, nesse sentido, assim, você tem sentido nisso que eu estou dizendo? Quer dizer, o governo parece que, né, o nosso governo, por exemplo, não conseguiu fazer as mínimas coisas do ponto de vista técnico, do ponto de vista técnico da decisão política, da ação política, né? Então, assim, me parece, vou finalizar a questão dizendo, é claro, o macro, né, o problema maior está numa certa concepção de economia, como você, de política econômica, né, como você bem colocou, mas é ainda mais grave que isso, me parece. Do ponto de vista de uma inabilidade técnica de decisão política, né, quer dizer, como é que o Brasil simplesmente não tem, né,
copiado mesmo, né? Aquilo que os grandes estados do mundo têm feito, né? De auxiliar a população, de tranquilizar, né, o empresariado, a iniciativa privada, no sentido de, por exemplo, fortalecer o distanciamento social. Então, assim, é só para... como que você ligaria essa concepção econômica do problema com isso que eu estou tentando chamar aqui de inabilidade técnica de decisão política do governo, especialmente aqui o brasileiro? Só acrescentando um pouco a fala do Wayne a respeito dessa inabilidade que ele mencionou, e voltando, assim, dizendo respeito até sobre o aspecto econômico, porque me parece, André, e você que tem um pouco mais de conhecimento nessa área vai poder me corroborar ou não o que eu vou dizer agora, mas me parece que até sobre o aspecto essa suposta divergência, né, esse suposto antagonismo que foi criado nas narrativas, especialmente aqui no Brasil, ganhou muita força, né, essa narrativa que veio das altas instâncias, né, do governo federal, de que há um antagonismo entre a gestão econômica e a gestão da crise da saúde. Me parece que outros países já têm mostrado que, na verdade, é de interesse econômico, inclusive, que se faça uma gestão eficiente da pandemia para que se possa retomar um modo de vida anterior, ou seja, a longo prazo é mais barato, entre aspas, né, pode-se assim dizer, você financiar o distanciamento social, você financiar os trabalhadores, né, para que eles fiquem em casa, dar subsídio às empresas para que elas não fechem, para que elas continuem pagando os salários. Então, sai mais barato isso do que você simplesmente adiar o isolamento, adiar a tomada de medidas. Isso parece que prolonga e acentua a crise de saúde pública. O que você acha disso, André? Não sei se você conseguiu ouvir bem o que eu disse. Acho que estamos com um probleminha aí. Você conseguiu ouvir, André, o que eu... Eu ouvi até o ponto em que você falou da saúde pública, Danilo. Eu acho que você já estava, me parece que concluindo, né? Em resumo, né, me parece que assim, uma gestão eficiente da crise de saúde pública, ela atende interesses econômicos. Em alinhamento ao que o Wayne havia dito, né, de que parece que não há, vamos dizer assim, posso dizer, não há racionalidade na gestão da crise de saúde, especialmente aqui no Brasil, pela falta de um comitê e assim por diante, né, uma grande desorganização. Me parece que essa própria organização, ela favorece interesses econômicos. Sim. Bom, as colocações são muito pertinentes, né? Eu queria deixar claro aqui que, embora a gente esteja falando de economia, que essa abordagem é absolutamente filosófica. Por que eu digo isso? Mesmo os economistas hoje, eles se distanciaram dessa própria origem da economia que é filosófica, né? Como eu disse no início da fala hoje, os primeiros economistas, os economistas clássicos, na sua maioria, se não todos, eram filósofos, né? Então, a economia gradativamente se distanciou desses estudos, supostamente para percorrer uma abordagem mais científica. No caso da economia, mais matematizada, o que não quer dizer necessariamente que seja mais científica, penso eu que não seja. Os casos são muito pontuais, muito específicos. As economias, inclusive, sobre os quais esses economistas têm grande influência, inclusive nos Estados Unidos, estão passando sérias dificuldades. Então, isso mostra a limitação, né, desse tipo de abordagem, né? E isso se relaciona, mais uma vez, com a insuficiência filosófica, no sentido de que, ou a incompreensão, de que esses economistas vão tratar da economia como uma esfera isolada,
do conhecimento, entre outras coisas que não vai se relacionar tão diretamente com saúde ou com outras áreas do conhecimento humano, como a própria filosofia, a história, as ciências sociais, etc. Ou seja, eles acabam recaindo naquela multiplicidade sensível da qual os gregos originariamente tentaram não se afastar, mas tentaram aprofundar-se, né, para melhor compreendê-la, né, não ficando especificamente nesse campo do conhecimento, da multiplicidade sensível. Bem, essa questão, ela é ao mesmo tempo, assim, dilemática, né? Como que os governos poderiam tomar medidas mais eficientes, uma vez que nós podemos pensar a economia como um organismo, um todo, de certo modo organizado em função do fundamento econômico, dos lucros, né? Então, num momento como esse, e a ineficiência dos governos no Brasil é histórica, né? Data já de décadas, né? Tenho também sérias dúvidas de que outras siglas estariam resolvendo a situação de forma mais competente ou eficiente. Duvido que isso pudesse estar acontecendo. Por exemplo, talvez um conjunto de medidas que poderia ser tomado agora seria uma taxação aos lucros das grandes empresas ou das rendimentos, uma taxação aos grandes rendimentos das empresas, uma suspensão dos penduricalhos do judiciário e do legislativo e até mesmo do executivo, né, desses que recebem penduricalhos, né, auxílios de todos os tipos de natureza. Evidentemente que essas medidas não vão passar, e não é por uma leitura técnica ou mais técnica do governo, é em função dos próprios interesses que estão por trás disso tudo, né? Então, não posso pensar que representantes da saúde não tenham avisado há muitos anos atrás as limitações que o setor encontram e que estão sendo escancaradas nesse momento, né? Agora, ao invés de se hospitais, optou-se por setores mais lucrativos da economia, né? E o empresariado sempre vai seguir essa lógica, né? Inclusive nesses momentos de crise, né? Basta ver que setores não essenciais, de produção não essenciais, continuaram produzindo, se não normalmente, mas com grande ainda capacidade, né? Ou seja, muitos trabalhadores não tiveram esse luxo do isolamento e do distanciamento social e continuaram produzindo, não leitos, não respiradores, não equipamentos de proteção individual, continuaram produzindo cadeiras, eletrônicos e etc., né? Ou seja, porque essa grande máquina que prioriza os lucros e não a humanidade deve continuar funcionando. E por mais bem intencionado que o governo e esse não me parece ser o caso, inclusive, do nosso governo, né, de que haja uma boa intenção com a humanidade, né, e com a grande massa trabalhadora. Ao contrário, eu acho que, como eu disse anteriormente, essa noção de que deve-se também priorizar a esfera econômica é, sobretudo, priorizar os lucros das grandes empresas e dos empresários, né, que são uma minoria, né, do ponto de vista estatístico, né? Então, me vejo assim, ou vejo a tua questão, N, e também a partir das colocações do Danilo, que é evidente que alguns governos estão aí ao redor do mundo conduzindo a situação, mas que mesmo assim tratar a questão com o nível de conhecimento que já temos e com
com a possibilidade que poderíamos tratar, certamente esbarraria nesses interesses que não são interesses com a humanidade, né? Como eu venho dizendo aqui ao longo desse bate-papo hoje. Sim, sim. Isso Ô, até... André, Pode falar, Wayne. desculpa, Danilo. Não, só assim, entendi o que você quis dizer, mas, assim, porque aí do jeito que você coloca, por exemplo, é claro, né, tá muito claro para todos nós que, bom, essa ideia de preservar a economia tem a ver, né, com a ideia de preservar o lucro, né, de poucas pessoas, etc. Mas tem uma dimensão aí que é muito importante, por exemplo, tem a ver com preservar emprego. Dia 1º agora, quer dizer, no fim dessa semana, nós vamos ter aí né, o Dia do Trabalhador, e a situação, do ponto de vista do emprego, por exemplo, vai piorar muito, né, com essa pandemia toda. Então, assim, eu entendo perfeitamente o ponto de vista filosófico que você traz, quando você aponta justamente para a questão fundamental. Isso está muito claro para mim. Eu queria saber de você se é possível a gente sair um pouco dessa perspectiva mais fundamental. Penso que isso também tem interesse para a filosofia, quer dizer, existe uma certa concepção de filosofia, especialmente a clássica, e, bom, em que, bom, filosofia é mesmo, né, mexer nos fundamentos, etc. E eu não discordo dessa concepção, mas penso que certas questões superficiais, que não estão também, né, têm interesse da filosofia. Então, por exemplo, questões de efeito, como eu estou dizendo, né, solução do problema, né, uma decisão política mais acertada, inclusive interessante para a economia. É claro que a gente sabe que o problema fundamental aí é esse que você coloca, é um problema estrutural, mas nós temos aí a questão do emprego batendo a porta, né, como eu estava dizendo. Então, assim, do ponto de vista mais do efeito ou da superfície, como que você pensaria isso, assim? Uhum. Bem, eu acho que haveria um conjunto de medidas, como eu acabei de mencionar, por exemplo, e tentando relacionar diretamente com a tua indagação, não permitir o desemprego agora, essas empresas não poderiam demitir os funcionários, deveriam manter os salários desses funcionários e reduzir aquelas que não podem parar a jornada de trabalho desses trabalhadores, sem redução dos salários desses trabalhadores, né? Por exemplo, essa seria uma medida. Ao invés de se recorrer ao assistencialismo, né? Deixar o assistencialismo restrito aos casos realmente necessários, que não são poucos, né? Milhões no caso aqui nosso, de brasileiros precisariam e continuam precisando desse tipo de auxílio, mas para uma outra parcela, manter os empregos, reduzindo a jornada de trabalho, escalonando esse trabalho, de modo que também os trabalhadores possam ter esse direito, né, para que a gente não se sinta mais hipócrita do que já está se sentindo, né, quando a gente diga fique em casa, a gente sabe que há uma certa hipocrisia nesse discurso, porque para uma parcela, a nossa, inclusive, isso é algo viável, é algo possível, mas a gente sabe que para muitos, ou talvez para a maioria, ampla maioria, isso não seja, né? E que essa ampla maioria também tivesse condições, né? Aliás, o fique em casa, né? Para quem muitos aí nem casa tem. Então, taxação das grandes rendas, das grandes empresas, suspensão de todos esses penduricalhos do judiciário, legislativo e executivo, e aí eu me refiro às camadas que realmente usufruem desses penduricalhos, né? Com altos rendimentos, com salários muito acima da média da ampla maioria da população, né? Essas são algumas medidas que me vêm à mente agora de imediato e que eu acho pouquíssimo provável que qualquer governo, e aí não é uma capacidade, diria, técnica, embora esse conjunto de medidas tenha um cunho técnico, me parece que seriam até relativamente eficientes, né? Por questões políticas, pelas bancadas, pelos interesses que se fazem
valer ali dentro do Congresso, elas não iriam para frente, como algumas nessa direção não foram. O André, só queria fazer um acréscimo, né? Que você fala da tributação ali, dos grandes rendimentos, das grandes empresas, e também desse corte vamos dizer assim, no custeio de benefícios que se dá a altos cargos aí dos três poderes, né? Não sei, eu vejo uma diferença quando a gente fala dessas duas questões. Uma no que diz respeito ao financiamento próprio vamos dizer assim, do que é necessário para gerir de maneira mais eficiente essa crise de saúde pública. Então, é um cálculo simples, né? Você retira tributos daqueles que têm uma grande concentração de poder econômico, pode-se assim dizer, né? De capital econômico, então aqueles que têm grandes rendas, aqueles que têm grandes fortunas, né? E daí você usa esses recursos para custear a compra de macas, respiradores, ventiladores, né, equipamentos de proteção individual e assim por diante, né? Então essa é uma questão. Mas a outra questão assim, o que diz respeito vamos dizer assim, o corte, né, de benefícios que são dados a esses né, pessoas que ocupam cargos de alto escalão, né, ministro do STF, pessoal do Executivo, do Legislativo, né, deputados, enfim, que dispõe de uma série de regalias, né, auxílio paletó, auxílio, né, sei lá, para comprar passagem, não sei o que, coisas que, assim, não só são questionáveis dentro de um período de regularidade, como eu acredito que isso vamos dizer assim, o corte desse tipo de coisa, eu não sou a priori contra isso, mas eu acho que ele vai muito mais na direção de uma construção de uma narrativa, ou seja, vai mais assim, numa espécie de simbologia para mostrar à população de que fala, olha, estamos numa situação irregular, a tal ponto que se faz necessário o corte, mesmo nessas regalias que, de um ponto de vista do orçamento da União, talvez Danilo, não tenham um impacto tão profundo, né? Só um parênteses, assim, desculpa interromper teu raciocínio, mas o que a gente está vendo é justamente o contrário, né? Por exemplo, essa medida provisória da carteira de trabalho verde e amarela, de flexibilização, né? Supostamente tem um caráter emergencial e benéfico aos trabalhadores, mas a gente sabe que enquanto regularidade, que é um procedimento que provavelmente continuaria vigorando, ela é absolutamente prejudicial para o trabalhador. Né? Então, nesses momentos, com esse suposto discurso, né, aí a gente tem uma outra questão a se discutir, talvez a gente deixe para uma outra ocasião, que seria a duplicidade do discurso, né, quando você fala que se preocupa, por parte desse governo, com emprego, com renda e com fome, na verdade você está preocupada com outros interesses. Né? E essas medidas dão sinais claros de que a preocupação não é com essas camadas que mais precisam, sobretudo num momento como esse. Né? Não, sem sombra de dúvida. É uma medida que não só tem impacto direto, posso assim dizer, no bem-estar das famílias, né, que vão ser diretamente atingidas por essas novas regras trabalhistas que flexibilizam jornada de trabalho, né, remuneração e outras coisas, né? Mas assim, o meu ponto é que, de um ponto de vista simbólico, e eu acho que isso vai completamente assim, na mesma direção do que o Wayne havia dito há pouco, né? Não há vamos dizer assim, um alinhamento, né? Pode-se assim dizer, por parte, especialmente do governo federal, né? Estamos falando aqui, né? Da gestão dessa crise de saúde pública, de demonstrar quais são as medidas que se mostraram até então mais efetivas no combate, quais medidas se mostraram menos efetivas, o que se faz necessário para que a gente possa conter os impactos, e mesmo conter o espalhamento desse vírus. Então, assim, realmente uma circunstância na qual a gente se encontra perdido, né? E o que você me parece que tem trazido aqui para a nossa discussão, para a compreensão desse cenário,
é que talvez essa própria confusão, posso assim dizer, ou essa própria falta de alinhamento, ela, na verdade, tem uma justificativa, que é uma justificativa material, que é uma justificativa com fundamento econômico, né? Ou seja, é preciso atender a determinados interesses de ordem econômica e se atende de um modo mais eficiente, mais adequado a esses interesses, quando não há uma narrativa única e plausível, vamos dizer assim, que não só oriente, né, como também se espalhe de um ponto de vista simbólico do que é necessário para conter essa crise, né? Exatamente. É um desgoverno, nós estamos efetivamente desgovernados, né? E o que se coloca é que, e me parece, me corrija se estiver enganado, mas é que em alguns momentos parece ser um desgoverno até proposital, né? Um discurso dúbio, desorganizado, parece que até por interesses, nesse caso, escusos, né? Que não se devem revelar, né? Eu queria tocar num ponto também, se vocês me permitem, a respeito da pandemia, que seria o terceiro aspecto aí da nossa discussão de hoje, e reforçar isso que a gente está discutindo agora nesse momento, da questão do chamado econômico, é que o vírus supostamente se origina na China, né? Então, que a gente estava comentando a respeito dos interesses, etc. Então, a China, por muitos anos, tida como a locomotiva do mundo, tida por esses economistas que não se preocupam com filosofia ou ficam ironizando a filosofia, isso é bem propício desse discurso interesseiro e interessado, ironizar as áreas de conhecimento que vão mais a fundo ou que são mais honestas e rigorosas realmente com seu objeto de estudo. Isso não é nada novo, né? Só um parênteses aqui, no próprio início da filosofia, né? Tales de Mileto, que era um astrólogo, conta-se através de Diógenes Laércio que caiu num buraco de tanto olhar as estrelas e que a população, isso comenta Hegel, o filósofo alemão, ao redor ria de Tales e que Tales, pelo seu ofício de filósofo, não poderia rir de volta dizendo, olha, quem está no buraco são vocês, né? Então, esse discurso dos economistas, que inclusive apontavam na China a grande potência econômica do mundo, o país que iria suceder ou substituir os Estados Unidos na condução, né, do aparato produtivo mundial, a locomotiva do mundo, que só foi possível graças à absorção de um grande contingente, enorme contingente, de pessoas que viviam nos campos em condições absolutamente precárias, que foram absorvidos pela indústria com mão de obra baixíssima, e que, inclusive, trouxeram dos campos ou os seus hábitos, inclusive alimentares, dentre os quais o que supostamente pode ter originado o próprio vírus, o hábito de comer animais exóticos, como morcego, por exemplo, ganhando pouquíssimo, tendo jornadas de trabalho absolutamente exaustivas, sendo plantas industriais de N empresas americanas, de capital estadunidense, né? Então, esse contingente que saiu do campo numa situação de miséria absoluta, encontra nas cidades uma situação ruim, mas em relação à situação anterior um tanto melhor, que é o que os faz continuar ali produzindo nas cidades, trouxe consigo os seus hábitos, a sua cultura, né? Que até pelo nível de rendimento e de instrução que eles continuaram tendo nas cidades, não foram substituídos. Ou seja, então a locomotiva do mundo que nos gera roupa, calçados, notebook e celulares também nos trouxe o coronavírus. Então, aqueles que acham que isso é algo que os chineses fizeram premeditadamente, que isso é culpa dos chineses, que comprem o pacote inteiro, né? Vocês estão utilizando celulares chineses, roupas chinesas de material esportivo, supostamente americanos, mas produzidos na China, né? E todo esse modo de se produzir e de se tratar a humanidade também é responsável
pelo coronavírus e pela disseminação do coronavírus em escala mundial. Então, mais uma vez, vejam, a gente retrocede aqui ao econômico, até como causa de disseminação, ou mesmo de expansão, de origem desse vírus, que hoje é um vírus mundial, como é também a produção da China. Sim. André, muito boa essa sua última observação, da qual eu não discordo em nada, mas eu queria voltar, talvez, Danilo, não sei se é o caso de você ir procurando alguma coisa aí entre os participantes, alguma questão depois, enquanto eu queria voltar a 2 pontos, que eu queria que você me corrigisse se eu estiver errado, André, especialmente no segundo ponto, que você me ajudasse, porque eu fiquei com uma certa angústia filosófica aqui, em relação ao que eu compreendi acerca da sua posição. Eu acho que tem, do ponto de vista de conjecturas, né, que a gente busca aqui, né, de hipóteses, de saídas, ficou muito claro, pelo menos 2 grupos de medidas que você insistiu. Quanto ao primeiro, eu entendi bem e convirjo inteiramente, né? Eu acho que você insistiu mais de uma vez nessa ideia de uma teoria econômica desinformada da filosofia, né? A gente poderia ampliar aqui uma teoria econômica, uma concepção econômica desinformada das ciências humanas em geral, e o quanto seria importante, portanto, né, uma concepção econômica bem documentada, bem informada em relação inclusive, ao referencial da filosofia e das ciências humanas. Acho que isso converge inteiramente com o nosso propósito aqui, que é poder fazer isso, né? Não é só a concepção econômica que está desinformada, né? A concepção política está desinformada, a concepção religiosa, cultural, enfim. Então, quanto a essa medida que você insistiu durante a sua fala, perfeito. Aí, quanto aquele outro grupo de medidas, que são medidas que dependem de decisão política, né? Você relacionou algumas delas, e também não discordo de nenhuma, mas aí você diz assim, olha, não há clima político para isso, quer dizer, a gente não deve esperar nada disso. São medidas que deveriam ser tomadas, mas não adianta a gente esperar nada disso. Então, se é isso, André, o que esperar? O que a gente pode esperar? No sentido, aquela pergunta clichê, né, do que fazer, mas eu não quero que você entenda dessa maneira, o que fazer no sentido clichê, mas assim, então tá, nós temos este quadro, há uma série de medidas de decisão política que deveria ser tomada, você lança a hipótese de que talvez propositadamente não é tomada, tem uma confusão proposital, etc., também não precisamos entrar nisso, mas assim, neste quadro, em que as medidas que precisam ser tomadas não são, e delas a gente nada pode esperar, e então? Esse é o grande dilema que nos persegue aí há séculos, né? Com essa fala da pandemia, eu acabo, acho que de certo modo, expressar como é que essa crise já vem. Na verdade, isso é importante também frisar, e talvez não tenha ficado muito explícito na fala. O coronavírus não é a crise. Ele é uma expressão, uma forma de manifestação absolutamente dramática para a humanidade. E outra coisa fica visível, né? Que países na Europa estão passando por dificuldades seríssimas, né? Então, ela também é mundial. Então, essa crise, ela não começa agora. O coronavírus, na verdade, já expressa, ele é uma forma de manifestação de algo que já vem acontecendo, que vem ocorrendo há séculos, né? A crise mesmo, que eles têm apontado que essa é a maior crise desde o século 29, começa antes, do ano de 29, né? A própria guerra, Primeira Guerra Mundial, foi uma tentativa de sair da crise. Você destrói as forças produtivas, depois as reconstrói. Isso gera um período de crescimento. Esse crescimento foi acelerado, rápido. Logo veio a crise de 29 e a crise
nos persegue desde então. Na verdade, eu costumo usar uma analogia com a área da medicina. É como se esse modo de produção e as relações de produção, que a gente está chamando hoje aqui provisoriamente de economia, fosse uma doença crônica. E o que tem feito, todas essas medidas que angustiam a você, o Enio, certamente também ao Danilo, a mim e a todos que estão nos acompanhando, elas são analgésicos, elas são paliativas. Então, elas vão resolver por um certo período, elas vão apaziguar as dores, o que é digno, né? É digno não sentir dor, é digno que essas medidas sejam tomadas para aliviar a dor, literalmente agora, nesse momento, a dor da ampla maioria da população, mas nós temos um problema crônico de saúde que não se resolve com analgésico, com medidas e etc., em caráter excepcional, enfim. No nosso caso, no Brasil, a situação é ainda mais dramática, nós estamos absolutamente desgovernados, né? Não me parece haver interesse técnico por questões políticas, né? O discurso é um discurso dúbio, duplo, que quer esconder, que precisa de uma narrativa, que precisa de um inimigo, que precisa daquela noção de todos contra um, e de um porta-voz da verdade, né? Isso nós sabemos pela filosofia que é trágico, historicamente isso é trágico. Então, o que eu acho que nós devemos fazer é mantermos em estado crítico, do ponto de vista do pensamento, da filosofia e das áreas das humanas, e de todas as áreas em geral, devemos questionar, devemos cobrar. Não sei, nós não temos o governo. Talvez seja o caso de um governo provisório e começarmos aí, talvez, a discutir uma nova eleição, né? Porque não me parece ser uma alternativa que vai nos tirar muito da situação atual, um impeachment e o vice do governo atual assumir. Então, talvez pensar e começarmos a discutir a possibilidade de um governo provisório até a chamada de novas eleições, o quanto antes, porque se o nosso momento já é dramático, tudo que nós não precisamos é de um desgoverno, ou de um governo mal interessado, ou de um governo com interesses que não são da ampla maioria da população. É isso que a gente, pelo menos, deve fazer nesse momento. A gente deve, mais do que nunca, cobrar, né, exigir que medidas sérias, que medidas honestas sejam efetivamente tomadas, né? Sim. André, só para a gente encaminhar aqui para o encerramento da nossa live, já passamos aqui de 1 hora ao vivo. Inclusive, hoje acho que batemos recorde de espectadores simultâneos aqui na nossa transmissão. Gostaria de registrar o agradecimento a todos e todas que nos acompanharam aqui com o professor André. Eu gostaria de deixar aqui 2 perguntas para você, André, para a gente encerrar. Uma pergunta do Daniel. Daniel pergunta a respeito de reindustrialização. Ele fala que, e isso é fato, né, houve uma ascensão bastante notável posso dizer assim, do setor financeiro, né, do capital financeiro no Brasil nas últimas décadas, e ao mesmo tempo que essa ascensão ocorria também um declínio do setor industrial. Se nós deveríamos estar discutindo agora especificamente a questão de uma reindustrialização do Brasil. E também uma outra pergunta, André, de uma pessoa que você conhece, da Juliana Santiago. Ela diz o seguinte: um médico para 10 pacientes graves em UTI, um enfermeiro para cada 20 pacientes, 50 assessores para um parlamentar. Onde está a crise? Ela pergunta. Pois é. Começando pela pergunta do Daniel, esse é um enfoque econômico, economicista, desligado da filosofia, né? Isso historicamente no Brasil foi discutido, né, desde as primeiras décadas do século XX, né, o chamado desenvolvimentismo econômico,
ou cepalismo também, que insistia na industrialização massiva do país, para o país sair dessa situação de subserviência internacional ou de produção apenas de agropecuários e etc. Né? Volto a frisar, né? Aí aparece a filosofia novamente, né? Que é o objeto, enfim, da nossa discussão de hoje também. Há de se mudar a lógica da industrialização, né? O que a gente está passando é uma demonstração clara disso, né? Que nós precisamos mudar a lógica da industrialização, ou seja, nós devemos produzir de modo planejado e realmente de acordo com as necessidades da humanidade, não se produzir exclusivamente para o lucro. A gente sabe de episódios ou de casos em que a produção é simplesmente queimada, porque em momentos de crise não há consumo dessas mercadorias, né? E o empresário, enfim, quem está dirigindo esse processo prefere queimar essas mercadorias do que dá-las, por exemplo. Um outro bom exemplo é de que nós produzimos alimentos suficientes para a humanidade inteira e milhões de pessoas passam fome, né? Então, não é reindustrializar, é repensar e refundar a lógica dessa produção, que na nossa época é sobretudo industrial, e é o que há de mais eficiente do ponto de vista histórico realmente, né? Então, essa noção de lógica, lógica não com L maiúsculo, uma lógica com L minúsculo, né? A lógica da produção, os interesses dessa produção, quais os objetivos dela, é que, ao meu ver, precisam urgentemente ser repensados, né? Porque antes que a humanidade acabe, né? Bom, sobre o apontamento da Juliana, eu acho que não é nenhuma questão, né? É uma constatação. Isso é histórico, isso não começa agora com o coronavírus. Como eu disse anteriormente, essa falta de recursos ou de priorização, de prioridades, ela já vem ocorrendo há muito tempo. A Juliana é da área da saúde, certamente ela sabe disso na prática, né? Então, também não é uma medida apenas para agora, isso era algo que a gente deve rever permanentemente, né? E também, ao meu ver, se relaciona com a lógica, né, da produção. E embora a área da saúde não seja uma área efetivamente produtiva, certamente ela se relaciona com a produção de algum modo, e com a lógica dessa produção de algum modo, e, de certa forma, foi isso que eu quis trazer um pouco para o nosso papo hoje, como a economia, o modo e as relações de produção, de circulação, estão fundamentalmente em todas as esferas da nossa vida, das nossas vidas. E num período como esse, trágico, dramático como esse que a gente está vivendo, isso fica escancarado. Sim. André, eu tenho só te agradecer, cara. Muito obrigado mesmo por ter participado aqui do nosso Conjectura. Foi um prazer enorme poder bater esse papo com você. Acho que atingimos, sem sombra de dúvidas, o objetivo aqui da nossa iniciativa, que é a mobilização dos nossos referenciais teóricos para pensar os fenômenos da realidade. Eu acho que o que você trouxe, sem sombra de dúvida, não só propiciou que a gente fizesse uma boa análise do que acontece, mas vai propiciar que a gente continue refletindo ainda bastante sobre o que tem acontecido no mundo. Muitíssimo obrigado aí pela sua participação. Wayne, quer deixar uma palavra? Não, quero agradecer ao André, claro, né, pela contribuição riquíssima, né, ao nosso projeto. Muito obrigado, André. Sabe que você é um parceiro e é muito bem-vindo, né? Quero também dizer, eu acho que todo mundo, agradecer, né, quem acompanhou a live, acho que todo mundo percebeu que hoje foi um dia de conexão um pouco ruim, né? Então, bom, a gente tenta aprimorar, mas nem tudo depende da gente, mas acho que em nada, espero que não tenha prejudicado, assim, o principal da contribuição do André. Penso que na quinta-feira a gente pode retomar, né, repercutir muitas das ideias que o André lançou aqui. Bom, a gente, né, vai
vai fazê-lo. E aí, só antes de terminar, Danilo, parece que tem uma dica Sim, do nosso André, temos convidado já, aí. estamos aqui, né, aqui é o final da nossa live, a gente sempre pede, né, gostaria de pedir para você deixar uma recomendação cultural aí para os nossos espectadores. Bom, eu agradeço desde já, então, o convite, Danilo, Wayne, foi um prazer participar com vocês. Parabenizo vocês pela iniciativa, acho muito promissora. Com pesar, eu não me vejo muito em condições de dar respostas imediatas e concretas para uma série de situações que estão nos afligindo nesse momento, né? Eu acho que o que a gente pode fazer, e nisso vocês podem contar comigo, por hora em que a gente deve ficar recluso, está impossibilitado de ir às ruas, é justamente manter esse canal de alerta, né, de crítica e de reflexão mais aprofundada, né, sobre essas situações. Como eu disse, isso é o que vai nos garantir possibilidade de prever certas situações e de atuar com antecedência para que não cheguemos a pontos tão dramáticos como os que a gente está vivendo hoje, né? Bom, sobre a sugestão, a recomendação vai ser, de certo modo, uma recomendação de leitura. Eu sugeriria um livro que, há pouco tempo atrás, um colega, um conhecido, me sugeriu, antes mesmo do processo pandêmico se instalar aqui no Brasil, quando isso era algo ainda distante da ampla maioria, mas já estava absolutamente perto de nós, né? Que é um livro do José Saramago, que se chama Um Ensaio sobre a Lucidez. É um livro já bastante conhecido, da década de 90, dos primeiros anos da década de 90, em que o Saramago fala, talvez aí com a literatura, até tocando em parte ao questionamento que o Wayne fez agora há pouco, o José Saramago, de forma fictícia, conduz a sua obra a respeito de uma epidemia branca, que ele chama de epidemia branca, que é, numa cidade imaginária, uma situação de muitos votos brancos começarem a acontecer nessa cidade imaginária e todo o desdobramento que isso vai acarretar, né, nessa cidade, inclusive do ponto de vista político, das estratégias que os políticos daquela cidade se utilizam para tentar compreender o que estava acontecendo, para tentar reverter e, no caso mais limite ali, para tentar até combater essa epidemia branca dos votos brancos que tomou grande proporção, né? Nessa obra, o José Saramago procura não colocar uma outra opção de democracia ou de outro regime que já foram superados historicamente, né? Como a tirania, as ditaduras que simplesmente não tem mais espaço para acontecer. Seria rodar a roda da história para trás. O que ele propõe é um permanente questionamento da democracia e dos seus atores, né, principais, que assumem um protagonismo na época em que a gente vive. Talvez não questionar a democracia enquanto tal, mas, mais uma vez, revelar essa democracia. A democracia representativa me mostra também, dá sinais de falência. Quem eles representam, né? Quem quem são nossos representantes? Talvez uma forma mais participativa, enfim. Ele não entra nessa esfera, também eu acho que não é o nosso objetivo hoje levar essa discussão adiante, ela é muito ampla, polêmica, abrangente, mas a noção do questionamento eu acho que é bastante válida. E só para encerrar, eu não consigo não tocar nos antigos, né? Eles são atuais, isso é outra coisa que a gente também sempre deve destacar, né? Embora eles estejam separados de nós há 2.500 anos aproximadamente, eles continuam tendo a sua atualidade, né? Então, esses filósofos que no início da fala de hoje eu comentei que buscaram uma compreensão racional, uma unidade racional que permitisse compreender e prever os fenômenos humanos, eles inicialmente estudavam
essa unidade sob a perspectiva da physis, que eles chamavam em grego de physis, que é traduzido correntemente por natureza. E essa natureza, no sentido grego, evidentemente não é a fauna e a flora que a gente aprende nos manuais do ensino médio. É a realidade da qual, inclusive, nós, humanidade, fazemos parte. Então, o ateniense, outro antigo, descrito no diálogo As Leis de Platão, menciona: não devemos cometer crimes contra a physis, né, sob pena dos deuses e da própria physis se voltarem contra nós. É exatamente o que a gente está passando agora. Depois de séculos de crimes cometidos contra a physis, inclusive contra a própria humanidade, parte da physis, a physis se voltou contra nós na nossa incapacidade de construir algo mais racional e algo mais humano. Momento Perfeito. de silêncio. Não, eu acho. O silêncio é o que não estraga o que o André disse, né? Perfeito, André. Muito obrigado. Obrigado a vocês pelo convite. Então é isso, então. Mais uma vez, obrigado, André. Obrigado também, professor Wayne, pela parceria. E obrigado a todos e todas, então, que puderam se dispor, né, se dispuseram a acompanhar aqui, então, a participação do professor André hoje no nosso programa. Um último recadinho, então, pessoal. A live vai ficar disponibilizada aqui no nosso canal do Facebook, ficará também no nosso canal do YouTube e em formato de podcast também no Spotify. Tá? Então, gostaria de pedir a todos e todas que nos sigam nessas outras redes sociais. Estamos também agora com o Instagram, divulgando também os nossos programas por lá. Então, se puderem nos dar essa força e nos acompanhar nas redes, ficamos muito gratos. É isso aí, gente. Um grande abraço a todos. Muito boa semana. André, um grande abraço. Boa semana para você. E aqueles que nos acompanham, até quinta-feira. Até quinta. Tchau, tchau.